Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos, em nome do seu Filho amado, Yahushua HaMashiach. Meus queridos, eu venho trazer hoje um estudo que nós fizemos no Shabat. Eu vou tentar fazer todas as vezes que nós tivemos o estudo no Shabat, trazer para cá para aqueles irmãos que não foram e nós também estarmos abençoando, né, outros irmãos. E o tema de hoje é bem básico, bem simplesinho, trata sobre justamente o dinheiro, né? Que é o Deus desse século, que muitos hoje tomam sua vida por avareza, né? Tornam sua vida por avareza e subnegando aquela bênção que o Eterno deu para você ajudar ao próximo, né? Porque o Eterno criou o rico para abençoar o próximo, ao pobre, e criou o pobre para testar o rico. Então, nós temos que ter isso na nossa mente, tá? Então, nós não podemos ser escravos do dinheiro, né? Que é justamente um grande mal desse mundo. E para começarmos esse estudo, nós vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22, que fala o seguinte, ó. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, amados irmãos, eu gostaria que vocês parassem um minuto para pensar, desse até uma pausa no vídeo, e vocês a colocassem num papel, ou até imaginassem, o que quer dizer você ter um olho mau. Tá? Porque muitas vezes nós, quando estávamos no sistema religioso, diziam, olha, olho mau é você ter inveja, é você maldar tudo, é você querer ser melhor do que o outro, é você sempre estar julgando as pessoas. Então, eram colocados vários textos para afirmar que isso é o olho mau. Ou seja, quando você tem um olho mau para com o próximo, todo o seu corpo será tenebroso. Então, amados, tudo isso é válido, tudo isso também pode ser verdadeiro. Lógico, se você sempre malda todas as situações que você tem na sua vida, é evidente que você está com o olho mau. Mas eu já vi colocar essa situação de olho mau até em profecia. É tanta situação que fica difícil você saber qual é a verdade. Então, a partir disso, que você deu uma pausa, você pensou o que é o olho mau para você, você anotou num papel. Agora a gente vai ver, segundo o Messias, o que é o olho mau, tá certo? Porque nós que estamos buscando as raízes hebraicas, né? As raízes do nosso povo, a volta, o retorno ao primeiro amor, nós temos que saber que toda a escritura ela tem que ser lida no seu contexto. E no contexto desse olho mau, nós vamos agora ver se bate com o que você pensava, tá bom? Então vamos lá. No versículo 19, ele começa o contexto aqui, ó, dizendo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, antes da passagem da candeia do corpo são os olhos, está falando sobre coisas financeiras, para que nós não ajuntemos tesouros na terra, mas sim ajuntemos tesouro nos céus. Logo, a gente imagina que o assunto que está sendo relatado aqui é um assunto verdadeiramente financeiro, e não um assunto de maldade, ou de falar mal da pessoa, né? E exatamente são sobre coisas financeiras que o Mashiach está falando. Então, nesse caso aí, nós temos que entender o quê? Que no contexto
aqui, esses olhos maus, né, olho mau, é justamente o desejo. Você colocar o seu desejo em coisas financeiras, ou seja, o seu dia, em vez de ser destinado para adorar ao Eterno, o seu dia é completamente destinado para as coisas mundanas, as coisas financeiras, a ter um celular melhor, a ter um carro melhor, a ter uma casa melhor, a se vestir melhor. Então logo você ocupa o seu tempo todinho desfrutando das coisas terrenas, dizendo-se ser servo do Eterno e esquecendo-se de separar um tempo para as coisas espirituais. Eu estava essa semana conversando com um irmão, eu disse, e aí, irmão, como é que estão os estudos? Como é que estão as coisas? Ele disse, rapaz, eu consegui um emprego agora, eu trabalho de 11 até 10 da noite, eu chego em casa mais ou menos meia-noite, quando eu me acordo, de manhã eu vou fazer isso, aquilo, outro, eu não estou nem conseguindo estudar. Eu disse, mas irmão, você não tem nem a hora do almoço, 1 hora, para você parar e ler estudos. Porque quem te abençoou com esse emprego, que esse irmão estava desempregado, foi o próprio Criador. E a gente tem que sim separar 30 minutos, 40, 1 hora, o máximo que a gente puder para o nosso Criador, para retribuir e buscando o conhecimento dele. Então, onde está o teu coração? Seja no pouco ou seja no muito. Se você depende das suas próprias forças, logo você não está dando espaço para o Eterno. Não estou dizendo para a gente viver desempregado ou deixar de relaxar, de pagar nossas contas, pelo contrário. Nós temos que honrar nossos compromissos. Agora, o que é o seu dever? Não fazer tantos compromissos. Fazer os mínimos possíveis para que você tenha tempo para buscar o Criador. Então, nesse contexto, né, de não ajuntar tesouros no céu, na terra, né, e sim ajuntar tesouros nos céus, porque aonde estiver o seu coração, ali estará o teu tesouro, é que vem o texto da candeia do corpo. Né? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão tais trevas? Quão grandes serão tais trevas? Então, o que acontece? Se o seu olho for só para buscar coisas materiais, meu amigo, você vai conquistar. Ou, às vezes, não, você vai se frustrar. Mas se o seu olho for para ter as coisas para abençoar os outros, para você buscar mais conhecimento do Criador, aí sim você estará em luz. E por que eu digo que está no contexto? Porque veja o próximo versículo, que diz, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar a um e amar o outro. Se decidirá a um e desprezará o outro. Se dedicará, né? Perdão. Se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao Eterno e a Mamon ou ao dinheiro. Por isso vos digo, veja, no contexto fala sobre olhos maus, né, e luz, essas coisas, e veja o que é que diz depois no contexto. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu, nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então o Messias está fazendo a comparação com você com as aves do céu. O passarinho, amigo, quando ele se acorda de manhã, ele não está nem preocupado com o que é que ele vai comer. Ele se acorda, a primeira coisa que ele faz é cantar. Ele não deixa de cantar e agradecer ao Eterno por mais um dia. E você, quando se levanta, poxa, eu tenho conta para pagar, eu tenho que fazer não sei o que lá, eu tenho que pegar um ônibus, eu tenho que ir trabalhar. Isso é uma maldição. Muitos amaldiçoam quando se acordam. Quantos aí não fazem isso? Já o Messias diz que passarinhos que não fazem nada já se acordam cantando e se alegrando. Porque que vergonha é você ser um servo do Eterno e não confiar que Ele pode te abençoar, te dar o teu alimento todos os dias, né? Então, qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura ou à sua vida, né? Que algumas traduções falam vida. Então, quanto tempo você acha que você pode acrescentar em sua vida preocupado?
Você pode fazer nada, tudo está na vontade do Eterno. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Ou seja, os lírios do campo, eles nascem e são lindos. Eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ou seja, Salomão, o homem mais rico que já pisou na terra, nunca conseguiu se vestir tão lindo, se vestir tão bem quanto um lírio do campo. Mas veja o que o Messias fala sobre esses, né? Pois, se o Eterno assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Isso aqui trata-se das nossas novas vestes que nós teremos, né, que o Eterno irá nos dar naquele grande dia, amados. Esperamos que todos nós possamos estar com ela. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas as coisas. Então, quem é que anda preocupado com quem vai vestir o melhor tênis, qual é o melhor carro que eu vou comprar, qual é a melhor geladeira, o melhor fogão, o melhor esmalte, o melhor tinta de cabelo, o melhor sapato que nós vamos comprar? Quem é que faz isso? É quem é pagão, quem não acredita no Eterno. Porque se você é servo do Eterno, aquele seu sapatozinho que você tem que estar descolando, você não vai comprar um novo por causa disso, você vai colar, certo? Você vai fazer essa economia para que você não fique tão solícito em passar o seu dia dependendo de trabalhar para comprar um sapato mais bonito que o outro. Entendeu, amados? Mas buscai primeiro o reino de Deus, do Eterno, e a sua justiça. Opa! Vocês sabem o que é a justiça do Eterno? Qual é o que é que uma justiça utiliza para julgar um caso? Ora, é a lei. Então, nós sabemos hoje que a justiça do nosso Eterno é a sua Torá. E Ele há de julgar todas as nações da terra usando a sua Constituição, as suas normas, os seus estatutos. Então, espero que todos nós estejamos com o nosso advogado. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 2. Então, se você não tiver com esse advogado, meu amigo, eu sei que as coisas vão estar feias para você, tá bom? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós devemos buscar primeiramente o reino do Eterno. Não é o inverso, amados. Buscar primeiramente, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso fazer isso, eu preciso comprar não sei o que lá, eu preciso comprar isso para depois eu ficar tranquilo e ir buscar os caminhos do Eterno. Não. O servo do Eterno primeiro busca o reino dos céus para depois buscar todas as outras coisas que o Eterno irá acrescentar. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Você não consegue, amado, não está conseguindo nem resolver os problemas de hoje, quanto mais o de amanhã. Então, basta cada dia o seu mal. Então, nós vimos que o olho mau, no seu contexto, é justamente você passar o seu dia olhando justamente as coisas da terra e trabalhando para poder tê-las, certo? Então, aqui nós vamos pular para Gênesis capítulo 4, versículo 1. Vocês vão ver que não tem nada a ver com dinheiro isso aqui. Mas eu vou usar essa passagem para vocês entenderem o que as escrituras relatam nos mínimos detalhes. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Eterno um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então, amados, nós vemos aqui a história de Caim e Abel. O que é que isso tem a ver com o tema financeiro? O que é que isso tem a ver com o tema financeiro? Nós vemos aqui as profissões de um e do outro. Abel, que foi um bom servo, pastor de ovelhas. Caim, que foi um mau servo, um mau irmão, um lavrador da terra. Qual dessas duas funções demanda mais esforço, demanda mais, que eu posso dizer, concentração do que a outra? Porque um pastor de ovelha, geralmente ele vai achar um bom pasto, coloca as ovelhas lá para comer,
senta debaixo de uma árvore e fica observando. Não é isso? Quando tem alguma situação de risco, ele vai lá e ajuda. Mas geralmente o dia do pastor é mais tranquilo. Já o lavrador da terra, ele dedica o seu dia todo com a enxada na mão, e limpando o mato, e vai pro lado, e planta, e rega, e é o dia todo com a sua atenção nessas coisas. Então logo a gente imagina o quê? Que Abel, ele passava mais tempo se dedicando a conhecer as coisas do Eterno. Já Caim, ele tinha o seu coração dobre e ficava mais tempo guardando as coisas do mundo. Ou seja, pensando nas coisas do mundo, que tinha que plantar, que tinha que colher, que tinha que fazer aquilo, isso, aquilo, outro. Então, nesse caso, nós podemos compreender que a escolha da nossa profissão, quando nós temos a possibilidade, nós já sabemos que hoje é mais difícil, a escolha da nossa profissão condiz também com a escolha do que nós vamos priorizar na nossa vida. Abel priorizou ter tempo para poder meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Já Caim, não. Abel ofereceu o melhor que ele tinha, a sua ovelha, né? E diz aqui, ó. Aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Eterno. E Abel trouxe dos primogênitos da sua ovelha, ou seja, os primeiros filhotes, né, os mais fortes da sua ovelha e da sua gordura, e atentou o Eterno para Abel e para a sua oferta. Se nós lermos o livro de Jazar, relata que Abel trouxe justamente a sua melhor ovelha, e ele deu-se como se ele estivesse, até no original desse texto aqui, até eu estava olhando no canal do irmão Marlon, ele mostrando que Abel estava dando a ovelha como se estivesse dando a si mesmo. As palavras em hebraico falam isso. Já Caim é como se ele estivesse trazendo aquilo que lhe sobrou, aquilo que ele não lhe fizesse falta. Até Davi, né, certa vez, ganhou de um rei várias terras e muito gado. E disse, olha, sacrifica ao teu Deus. E Davi disse, jamais farei isso, porque eu jamais irei dar um sacrifício ao meu Eterno que não me custe nada. Porque o sacrifício ao Eterno é justamente você dar algo daquilo que você mais tem desejo. É você negar-se a si mesmo. Tanto é que Abraão, quando ele foi dar o seu sacrifício, qual foi a coisa que o Eterno pediu de Abraão? Aquilo que ele mais amava no mundo, que era o seu filho, aquilo que ele mais esperava. E Abraão não pensou duas vezes em ir lá cumprir. A gente vê com mau gosto, fica chateado às vezes, né? Mas quando a gente quer alguma coisa e não consegue, mas saiba de uma coisa, amado, quando você abre mão dessas coisas do mundo para agradar o Eterno, você está aumentando o seu galardão perante o Eterno. Então aqui, amados, vocês viram que as profissões também, né, condizem com aquilo que você quer seguir. Se você quer ser um bom pastor de ovelhas, ter tempo para poder meditar na palavra do Eterno, ter uma profissão mais branda, é válido. Já Caim, foi lavrador de terra, não tinha tempo para poder pensar nas coisas antes de agir. Então nós vamos a um servo muito ilustre da Escritura, tá? Eu tinha me esquecido que eu ia falar de Jó, senão eu ia gravar esse vídeo de paletó e gravata, porque pense no homem realmente que foi temente ao Eterno, né? E nós temos que tomar esses exemplos. Porque no capítulo 2. No capítulo 1 de Jó, nós temos esse texto aqui, veja que coisa incrível. Várias coisas acontecendo com Jó, deixa eu colocar aqui. Do verso 18 em diante eu vou ler. Já tinham roubado as coisas de Jó, já tinham derrubado as casas que ele tinha possuído, e ainda aconteceu isso aqui com ele. E estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em tua casa, deu de seu irmão primogênito, ou seja, na casa do primogênito de Jó, disse o seguinte: eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram,
e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou. Veja, Jó perdeu as suas posses, a sua casa, os seus filhos, e veja o que Jó fez. Então Jó se levantou, rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Eterno deu, o Eterno tomou. Bendito seja o nome do Eterno. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu ao Eterno falta alguma. Logo, irmãos, você tem a fé de Jó em subnegar qualquer coisa do mundo. Certo dia eu estava comentando no Shabat, eu vi um vídeo de uma mãe que tinha perdido um filho, estava em Portugal, e trouxe para trazer o caixão para enterrar o filho. Aqui no Brasil duraram-se 3 meses. E quando a mãe, com essa angústia de enterrar o seu filho, quando trouxe o filho para ser sepultado, os outros 2 filhos dela estavam vindo no carro e aconteceu um acidente, e essa mulher recebeu a ligação dizendo que a sua filha e seu genro tinham morrido. Essa mulher, veja o desespero dessa mãe. Eu não estou julgando essa mãe, jamais estou fazendo isso, mas eu estou usando um exemplo. Essa mãe se ajoelhou, olhou para o céu, estendeu as mãos e disse: Jesus, por que tu fizeste isso comigo? Eu não merecia isso, Jesus. Por que tu fizeste isso comigo? Então, vejam a dificuldade de Jó, que perdeu 7 filhos, ao mesmo tempo perdeu todas as suas posses, ao mesmo tempo perdeu a sua saúde, e Jó fez o quê? Bendito seja o nome do Eterno. O Eterno deu, o Eterno tomou. Então, amados, por isso que existe o ditado, né? A paciência de Jó. E para terminar, como diz aqui no Nordeste, para terminar de lascar tudo, ainda a mulher de Jó diz: Então a sua mulher lhe disse: Ainda retens tua sinceridade? Amaldiçoa ao Eterno e morre. Ou seja, a mulher ainda diz: Olha, já tu estás aí, já estás amaldiçoado, né? Alguns dizem também esse texto: já estás amaldiçoado, morre logo. Porém, ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem do Eterno e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então, amados, temos que estar vigilantes, buscando sempre agradar o Eterno em detrimento a todas as coisas. Então, aquilo que você tem hoje é simplesmente uma dádiva do Eterno. Se você amanhã não tem, bendito seja o Eterno por isso. Para a gente ir terminando aqui, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 12 ao 18, diz o seguinte: Eu, o pregador, fui rei em Israel e em Jerusalém. Então, eu estava até me perguntando, né? Eu fazia sempre essa pergunta: por que o Eterno, que trabalha com humildade e tudinho, fez de Salomão o homem mais rico que já pisou na terra, e ele disse que não haverá outro mais rico nem tão sábio quanto Salomão? Isso eu digo homem, porque nós sabemos que nós não podemos enquadrar o Messias nessa conjectura. Então o Eterno eleva Salomão como o homem mais rico que pisou na terra e o homem mais sábio. Aí eu me perguntava por que Deus fez isso, se ele sempre trabalhou com humildade, né? E eu creio que foi para o testemunho de Salomão, que é justamente o que a gente vai ver aqui. Que Salomão, no final da sua vida, depois de ter usado a sabedoria não para o bem, mas sim para o mal, para o erro, que o Eterno deu paz, deu dinheiro e deu sabedoria a Salomão, mas o que é que ele fez? Transgredir alguns mandamentos do Eterno. Mas no final Salomão se arrepende e escreve as coisas mais lindas, né, sobre a sua vida, e dá o testemunho para mostrar a todos que nada do que nós estamos vendo com os nossos olhos, por isso que se teu olho for mau, ou seja, se você pega o seu olho e olha as coisas materiais e deseja, você vai viver a sua vida para conquistá-las, veja o que o homem que teve mais dinheiro no mundo vai dizer: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém.
e apliquei o meu coração a esquadrinhar e informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu o Eterno aos filhos dos homens para nela os exercitar. Ou seja, o seu trabalho, o suor do seu rosto, é justamente o exercício para a sua fé. Você tem que usar isso como lá Abel utilizou. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, aflição de espírito. Então, quando nós vemos todas as obras que nós fazemos com as nossas mãos, é tudo vaidade. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e me sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim saber que também isto é aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta a dor. Logo, amados irmãos, o Eterno vai lhe dar o mínimo de sabedoria possível e o máximo que você deve ter. Então, quando você passa de um limite, de uma linha tênue, é perigoso, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta a dor. Então, amados, quando você quer passar dos limites, passar dos conhecimentos da Torá, que era o que Salomão fazia de muito, né? Muitos diziam que Salomão tinha algumas... ele é o pai do ocultismo, né? Ele ia buscar além do que estava escrito nos textos e buscar conhecimento além daquilo que o Eterno deu para ele, porque o Eterno é simples. Veja o exemplo do Messias, ele ensinava com simplicidade. Então nós temos que ter um limite, tá? Tudo tem que ter um limite. Eu estava comentando em algum dos grupos esses dias que todas as doutrinas têm que provir da Torá e você utilizar outros livros para poder dar só uma confiança a mais naquilo que você está tratando. Mas a sua doutrina não pode vir de outros livros para a Torá. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E a gente vai verificar aqui no próprio livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13. Veja o que Salomão, depois de toda a riqueza, depois de tudo que ele falou na sua vida, veja o que Salomão resume o que é a vida, tanto dele quanto de qualquer homem. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme ao Eterno e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ponto. Acabou-se. Porque o Eterno há de trazer juízo sobre toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Lembra do olho bom e olho mau? Se quando o Eterno trouxer o juízo, você, em vez de ter aplicado as suas instruções, estava aplicando o teu olho mau para buscar as coisas da terra que você já sabe que são passageiras, que o Eterno há de regenerar todas as coisas. E a regeneração, amado, não é você com um belo tênis da Nike, não é você com um belo carro do ano, não é com essas coisas não. A regeneração é você vivendo num paraíso onde você não vai precisar de nada disso, tá bom? Então nós vamos ver aqui um texto em Mateus, capítulo 19, versículo... Deixa eu verificar aqui. Só abrir aqui o texto. Vamos ler o 16 para ver as sequências, tá? E disse, ó: eis que se aproximando dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é o Eterno. Se queres, porém, entrar na vida, guarda o quê? Os mandamentos. Então, por que o Messias não disse: crê em mim? Porque isso aqui, irmãos, guardar os mandamentos, é um sinônimo do Messias. Se você está nele, meu amado, você deve andar como ele andou. Então, se você andar como o Messias andou, é andar sem pecar. E se você anda sem pecar, você guarda os mandamentos. E disse-lhes: quais? E o Messias disse: qual?
não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Cumprindo isso, né, você já vai ter uma boa base. E para um bom judeu, né, esse jovem rico, ele sabia com certeza dos restantes. E o jovem disse, porque aqui, ó, se muitos pegam isso aqui e dizem, é só isso aqui que a gente tem que fazer, e pronto, então você pode ter 2 pesos e 2 medidas, não está aqui. E aí, você pode, como é que se diz, ter relações homossexuais, não está aqui, mas você pode. E aí? Então, são essas coisas que nós temos que ter em mente. O Messias cita as bases para você ter uma noção do que é, mas você deve ir mais a fundo. Não se abra um livro, lê o seu título e fecha o livro e diz que você aprendeu o livro. Você abre o livro, vai ter um índice, você vai ler que é, por exemplo, o índice da escritura é amarás o Eterno sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando você lê esse índice, você não terminou de ler o livro. Você abre para a próxima página, vai ter lá como é o nome? As marcações dos temas. Aí são os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não blasfemarás o nome do Senhor teu Deus, guardarás o dia de sábado para o santificar, honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, e assim vai. Você não fecha também essas marcações e diz que lê o livro. A partir daí, você já tem uma noção do que é o livro e você vai pesquisar, vai ler o livro todo. Infelizmente, nossos amigos e irmãos que estão hoje dizendo-se ser servos do Messias, eles lêem o índice, lê as marcações do livro, fecham e dizem que leram tudo. E dizem que estão compreendendo tudo, que entenderam tudo. E disse-lhe o jovem, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, e o que me falta ainda? E o Messias disse-lhe, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-lo aos pobres, e terás o tesouro no céu, e vem e segue-me. Então, o Messias diz, olha, teu olho, agora a gente vai testar o teu olho, amigo. Se teu olho é bom ou é mau. Se tu diz que guarda os mandamentos mesmo, porque os mandamentos consistem em renunciar a si mesmo. Que existem vários mandamentos que são para o bem ao próximo. Por exemplo, do dízimo, que hoje, né, no movimento textual é muito mal compreendido. Depois a gente pode fazer um estudo sobre isso. Os mandamentos, por exemplo, diz que você deve emprestar tudo o que o seu irmão estiver precisando, sem medo de restituição, de você perder aquilo ali. Botar em prática o ano da restituição, por exemplo, que existia de 7 em 7 anos em Israel. Se alguém estivesse devendo alguma coisa para o próximo, aquela dívida era perdoada. Então, o que é que os judeus não estavam fazendo naquela época? Justamente esses mandamentos de auxílio ao próximo. Então, o Messias está falando para que esse homem exercitasse e para descobrir se o olho desse homem era mau ou bom, se ele depositava sua esperança nas coisas boas ou não. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olha, aqui foi o teste de Abraão para esse jovem. O Eterno pediu a Abraão aquilo que ele mais tinha, o seu filho, e Abraão foi lá e entregou. Aqui, para esse jovem, o dinheiro dele era o seu Isaac. Podia ser até que na hora que ele fosse vender, ele dissesse, tá bom, Messias, tá bom, Yahushua, eu vou lá, vou vender as minhas coisas e já volto. O Messias disse, olha, não precisa não, tu já me provaste. Mas infelizmente ele não tomou a atitude de Abraão. Então saiba, amados, hoje, quando você escuta a voz do Messias chamando você, saiba que em determinado momento, certo? Muitos estão se preparando até para a grande tribulação, né? E em determinado momento você pode até precisar deixar tudo que você está tentando construir. E aí? Você vai deixar mesmo? Então isso é o que deve estar na pergunta das pessoas, na cabeça das pessoas antes de tomarem qualquer atitude. Disse então o Messias aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo por o fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do Eterno.
Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? O Messias, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas ao Eterno tudo é possível. Aqui nesse texto, amados, fala exatamente da justificação pelas obras. Que os discípulos perguntam: rapaz, isso é muito difícil então salvar-se. Quem poderá, né? Então, o Messias está dizendo que todas as obras, tudo que se faz no mundo, todos eles, no final, dependerão somente da misericórdia do Eterno para ser salvo. E o Messias provou que isso era possível na cruz para nós. Então ele é a nossa porta de entrada, o nosso único Salvador e a nossa única justiça, o único que pôde cumpriu todos os mandamentos do Eterno, e por ele nós entramos nesse reino e por ele nós guardamos os mandamentos. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? E o Messias disse-lhe: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós se assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado, preste atenção nisso aqui, ó. Aí o Messias está abrindo para nós, tá? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, ou seja, o Messias está especificando muitas coisas aqui, irmãos. Dizendo casas, terras, irmãos, irmãs, todas essas coisas. Por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão os derradeiros, e muitos dos derradeiros serão os primeiros. Isso aqui, amados, é o seguinte: os primeiros, amados, são esses que querem ter as posses hoje. Então, esses primeiros que querem ter a sua glória, a sua recompensa aqui, esses no reino dos céus serão os derradeiros, serão cortados, como a parábola do rico e Lázaro. E muitos dos derradeiros serão os primeiros. Esses últimos, os que abandonaram todas essas coisas, estarão lá no reino e serão os primeiros a receber o seu galardão. Tá certo? Para a gente ir finalizando, nós vamos ver o livro de Lucas, capítulo 16. Deixa eu ler aqui. Não, perdão, capítulo 12, versículo 16, que diz o seguinte: ó. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Veja, né? E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. Então, irmãos, esse homem rico tinha recebido uma grande bênção do Eterno. E o que ele pensou, né? Tinha tanto fruto, tanta coisa, tanto trigo, tanto mosto, né? Tanta azeitona, não sei o que era, que de repente esse homem, em vez de ver que aqueles celeiros que ele tinha não iam aguentar a capacidade de ficar por fora, o que é que o dever desse homem deveria ser feito? Com tanta gente pobre aí. Exatamente, irmãos, ajudar ao próximo. Mas o que é que esse homem fez? E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, veja, vai gastar dinheiro derrubando o celeiro, e edificarei outros maiores ainda. Vai gastar o seu dinheiro para construir outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ou seja, agora eu já estou com minha vida feita. Agora eu não preciso mais de nada. Mas o Eterno lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ou seja, essa noite o Eterno vai pedir a ele o seu tesouro, que é o seu coração. E esse homem tinha algum? Como a gente viu? Não. Então, ele pegou aquilo que era para uma bênção, para ajudar o próximo. Como eu disse no começo do estudo, o pobre é para testar o rico. E o rico é para abençoar o pobre. Esse homem estava quebrando essa sequência. Então nós vamos ver aqui, para terminarmos o estudo, que ficou até um pouco mais longo do que eu pensava. Tiago, capítulo 4, fala o seguinte, ó.
De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Ou seja, Tiago está falando exatamente do que nós estamos falando. O que vem as maiores guerras não é pela briga por riquezas, por bens materiais, por coisas fúteis que vão embora? Não são dos nossos deleites que os nossos membros, né, que a gente coloca em prática para guerrear, para poder ter? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podereis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então, você está pedindo, irmão. Você não pede. Você está indo com a sua própria força para alcançar bem material. E a gente viu que o Messias falou exatamente o contrário. Ele fala justamente tudo ao inverso. Nós, hoje, queremos primeiramente buscar o reino da terra para depois alcançar o reino dos céus. Ou seja, a gente quer primeiro conquistar todas as coisas, comprar uma casa nova, não pagar mais aluguel, comprar um carro do ano para não quebrar isso, aquilo, outro, comprar um sapato bom para a gente não ficar solado no meio da rua. E você esquece do principal, que o Messias diz, olha, buscar primeiramente o reino dos céus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ele não diz, olha, todas as coisas lhe serão acrescentadas, depois buscar o reino dos céus. É justamente o que o Tiago está falando aqui, ó. Que vocês não têm porque vocês não pedem. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Ou seja, o que não tem aí de crente orando ao Eterno, pedindo uma casa, pedindo um carro, pedindo um sapato novo, pedindo um relógio de marca, pedindo um perfume caro. O que não tem de gente pedindo isso? Pedindo uma televisão, uma geladeira nova que o marido compre, o marido pedindo que a mulher economize. Buscai primeiramente o reino dos céus. Pedis e não recebeis, porque, veja, a importância de pedir. Você já viu em alguma oração, lá nos Salmos, Davi, ou qualquer outro salmista, pedindo ao Eterno algum bem material? O que é que esses salmistas pediam? Pediam a justiça do Eterno, para que o Eterno os protegesse, os guardasse, e nem por causa disso estes deixaram de receber coisa alguma do Eterno. Então, quando os seus pedidos, amados, têm que estar na Escritura. Utilize os salmos como suas orações. Peça a misericórdia do Eterno, peça que o reino dele venha, peça que a sua justiça seja feita em ti, peça que você tenha mais compreensão como guardar os mandamentos, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E diz, ó, para gastar em vossos deleites, exatamente isso. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra o Eterno? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Eterno. Ou seja, quando vocês querem exatamente as coisas do mundo, vocês são inimigos do Eterno. Então, quando vocês quiserem ser amigo do Eterno, vocês têm que ser inimigo do mundo. Ou cuidais vós, que em vão a Escritura diz, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça, portanto diz, o Eterno resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, irmãos, quando você é soberbo, você só quer as coisas terrenas, ou quando você escuta uma repreensão e não se volta, pelo menos analisa aquela repreensão para poder você fazer-se, tornar do seu erro, você está se encaixando nessa classe aqui, ó. Você tem que, na verdade, ser uma pessoa humilde. E humilde eu digo em todos os sentidos, tanto na vida financeira quanto na vida espiritual. Sempre está posto a aprender. Muitos hoje, infelizmente, só querem ensinar. Sujeitai-vos, pois, ao Eterno e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, irmãos, por que Tiago está falando isso aqui? Vocês lembram lá que o Messias recebeu lá de Satanás? A última tentação que o Messias recebeu de Satanás foi o quê?
te darei todos os reinos da terra, se prostrado me adorares. E o Messias disse o quê? Só ao teu Deus adorarás e só a ele temerás, prestarás culto. Apartai-vos de mim. É justamente isso, irmãos. Quando o mundo lhe oferecer as coisas daqui da terra, quando é que Satanás lhe oferece o mundo? Quando você olha aquele carro do seu vizinho, um Porsche lá, um belo de um carro, e você está lá no seu fusquinha funcionando, e você diz, rapaz, eu posso ter um carro daquele, eu vou conquistar um carro daquele, porque o meu vizinho tem. Ou seja, você está se prostrando ao Deus desse mundo, que é Mamon, que é Satanás, e deixando de servir ao Eterno e servindo ao Deus do mundo. Chegai-vos ao Eterno, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vos, de duplo ânimo, purificai os corações. É justamente ter o olho bom, irmãos. Deixar de cobiçar as coisas desse mundo e se purificar. E você tendo um olho bom, você vai estar com seu coração purificado, deixando de buscar as coisas terrenas. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então, amados irmãos, não fique satisfeito com o que o mundo lhe dá, com as coisas que você se exalta, né? Primeiramente, chore por causa disso e se lamente. Converta-se ao Eterno, né? Para que ele possa te exaltar. Humilhai-vos perante o Eterno e ele vos exaltará. Irmão, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, não é mais observador da lei, mas juiz. Ou seja, quando você está colocando a sua justiça maior do que a Torá, ou seja, você quer ser o legislador da Torá, você está cometendo um pecado pior do que aquele que você está julgando. Por quê? Você está tirando o Messias do trono de juiz e colocando você mesmo. Só há um legislador, quem pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Quem julgas a outra? Então, poderia haver aqui alguma coisa destinada a justamente a inveja, né? A observar que o irmão está alguma coisa a mais ou outra a menos. Por isso que no contexto ele vai falar sempre da questão monetária, né? Tanto é que ele diz, agora ele diz, eia, agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Ou seja, era para estes que estavam se julgando melhor do que outros. Na verdade, o contexto é isso, né? Você julgar-se melhor do que os outros por as suas coisas financeiras. E esses homens diziam, olha, a gente amanhã vai fazer isso, ano que vem vai fazer não sei o que lá, vamos aumentar os nossos celeiros, vamos derrubar os celeiros que nós temos, vamos aumentar. Então, o que é que Tiago está falando aqui, né? Que a vossa glória, né? E vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Ou seja, quando você deposita suas esperanças nessas coisas, é maligno. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Exatamente isso que a gente está falando. Aquele que tem riquezas, posses, em vez de fazer o bem e não faz, esse é um pecador. Então, irmãos, aqui eu termino. Que o Eterno abençoe a todos, dê cada dia mais entendimento, né? Nós pedimos aos irmãos que gostaram do vídeo que deixem o seu like, porque isso ajuda a aumentar as visualizações, porque o vídeo fica mais exposto. Se você não gostou, deixe o seu dislike. E se você quiser receber as notificações do canal, você se inscreva no canal e clique no sininho, que você, quando eu fizer mais um vídeo, você receberá ele aí para sua edificação. Se você gostar também, quiser compartilhar nos seus grupos de WhatsApp e mostrar às pessoas que a nossa vida não pode depender de Mamon, e sim do Eterno. Então que o Eterno abençoe a todos, em nome do seu Filho amado, Yahushua HaMashiach.
Amém.